do surto do vírus. Outros 20 casos suspeitos no país estão sob investigação. E a gente faz uma entrevista ao vivo para tirar dúvidas sobre a doença. A economia sofre impacto com o avanço do vírus. O dólar bate R$ 4,44. E a bolsa tem queda de 7%. Numa disputa emocionante, a Viradouro leva o título do Carnaval Carioca. E os foliões se recusam a dar tchau para o carnaval de rua. O Repórter Brasil começa agora com Catiúcia Neri e Paulo Leite. Boa noite. A gente começa a edição de hoje apresentando a campeã do Carnaval Carioca deste ano. A Viradouro levou o título com o enredo Viradouro de Alma Lavada. A disputa foi apertada, a escola virou o placar no último quesito. Esse foi o segundo título da Viradouro. Na comemoração, uma explosão de lágrimas e gritos. A inspiração para o enredo da Vermelho Branco de Niterói veio de um CD que um dos carnavalescos da escola ganhou de presente com músicas do grupo As Ganhadeiras de Itapuã. São mulheres que sustentam a família lavando roupas no litoral baiano. Enquanto trabalham, elas cantam e conseguem manter vivas a tradição e as crenças da região. Os detalhes da apuração, a festa da campeã e os melhores momentos do desfile, você confere ainda nesta edição. Paulo? Bom, o Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente, direto de São Paulo, é o repórter Pablo Mundim. Pablo, boa noite. Boa noite, Paulo, Catiúcia. Esse resultado da contraprova para o coronavírus não surpreendeu as autoridades brasileiras. Uma primeira análise de laboratório já tinha sido feita ontem, depois que o paciente procurou o hospital particular Albert Einstein, aqui em São Paulo, com os sintomas da doença. Foi feito um teste que deu positivo e hoje a contraprova confirmou que se trata mesmo da doença. Com esse que é o primeiro caso registrado no país, o governo de São Paulo criou um centro de contingência do estado para enfrentar a propagação do coronavírus. O comitê é formado por especialistas em doenças contagiosas e cientistas do Instituto Butantan. São Paulo tem hoje 11 casos suspeitos, sendo 9 na capital. Vamos ver na reportagem. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado a partir de exames feitos aqui no Instituto Adolf Lutz, laboratório de referência científica e credenciado pelo Ministério da Saúde. O homem de 61 anos é morador da capital paulista e esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. O paciente foi atendido no Hospital Albert Einstein na segunda-feira, que o encaminhou para tratamento em casa pelos próximos 14 dias. A decisão foi tomada porque o estado de saúde dele é bom. Com a confirmação do caso, o governo do estado de São Paulo vai formar uma frente com hospitais privados. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há a menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Nós não sabemos como o vírus vai se comportar no Brasil ainda. Segundo o comitê, a situação em São Paulo está sob controle. Apesar do paciente ter tido contato com pelo menos 34 pessoas, nenhuma delas tem sintomas da doença. Os familiares já estão todos contatados, né? A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não... quando tiver a sintomatologia que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde. A principal recomendação é lavar bem as mãos. O ideal é esfregar as mãos com sabão entre 15 a 20 segundos até a região dos punhos para eliminar possíveis vírus e bactérias. A camada de gordura que protege o vírus é sensível aos solventes presentes no sabão, que pode ser comum, não precisa ser antibactericida. E o álcool gel também é uma alternativa que pode ser adotada.
Esta pesquisadora, referência em infectologia, diz que neste momento só devem buscar serviços de saúde viajantes que estiveram em países onde há surto da doença e que apresentarem sintomas. O risco é sobrecarregar os hospitais e aumentar o contágio. Muito do que ocorreu de transmissão na China, na Coreia e mesmo na Itália foram pacientes que transmitiram dentro do hospital. Então, tem que avaliar a condição do paciente, se ele não precisa ficar no hospital e se ele tem condição de ser cuidado, condição de entendimento, que isso é um risco social, ele pode passar para a família dele e para outras pessoas se ele ficar circulando. Então, o colega que atende, o médico, tem que avaliar tudo isso e decidir se fica em casa ou não. A confirmação desse primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus aqui no Brasil foi feita durante uma entrevista coletiva no Ministério da Saúde, aqui em Brasília. O repórter Daniel Ito acompanhou e tem as informações ao vivo para a gente. Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, também você que está nos assistindo. Olha, ao confirmar esse primeiro caso de infecção do novo coronavírus aqui no Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o momento é de observar o comportamento desse vírus agora que ele chegou a um país tropical durante o verão. Isso porque o coronavírus tem se espalhado com mais frequência entre os países lá do hemisfério norte, onde é inverno, onde faz frio, e isso são condições que facilitam a transmissão de doenças respiratórias, como o coronavírus. Depois de Argélia e Egito, o Brasil é somente o terceiro país a apresentar um caso confirmado de coronavírus até agora. Bom, e durante a entrevista coletiva hoje de confirmação desse caso de coronavírus no Brasil, os representantes do Ministério da Saúde aproveitaram para atualizar os números dos casos que estão sendo monitorados como suspeitos de coronavírus aqui no país. Vamos conferir os detalhes na reportagem. O Brasil já havia adotado o status de emergência em saúde pública de importância nacional, mesmo antes da confirmação de um caso da doença. Agora, uma das medidas é localizar e monitorar as pessoas que tiveram contato com o paciente. A Anvisa solicitou a lista dos passageiros que vieram para o Brasil no mesmo voo. O Ministério da Saúde tem um comitê de operação de emergências. Estamos discutindo com especialistas para tomar as melhores medidas possíveis de acordo e proporcionalmente a cada cenário e cada risco. Além do caso confirmado, o Ministério da Saúde monitora outros 20 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil. 2 na região Nordeste, 16 na região Sudeste e 2 na região Sul. Outros 59 casos foram descartados. É mais uma gripe que a humanidade vai ter que atravessar. Das gripes históricas com letalidade maior, ela se comporta bem a menor e ela tem uma transmissibilidade similar a determinadas gripes que a humanidade já superou e já passou. O ministro Luiz Henrique Mandetta reforça os cuidados para evitar a transmissão da doença. Cuidados com higiene, etiqueta respiratória, teve gente que achou graça nesse termo, mas é o termo correto, é o termo que a gente utiliza na ciência, que é você lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão. Água e sabão todo mundo tem. O brasileiro precisa aumentar o número de vezes que lava as mãos e lava o rosto durante o dia. Mesmo depois da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus aqui no Brasil, não houve nenhuma mudança em relação às medidas de segurança nos voos que chegam da Europa e da Ásia. Mas aumentou o número de pessoas usando proteção individual. Principal porta de entrada no país, o Aeroporto Internacional de Guarulhos tem uma movimentação média de cerca de 120 mil passageiros e 830 operações de pousos e decolagens por dia. Com o aumento dos casos do novo coronavírus pelo mundo e o primeiro confirmado no Brasil, a rotina de quem passa pelo aeroporto mudou. Máscaras nos rostos são comuns entre passageiros e funcionários. Aníbal, por exemplo, aguardava preocupado a chegada de um amigo da Argentina. Eu acho que é um vírus que vai ser muito difícil de combater, né? Pelo momento está sendo difícil, ninguém achou uma cura, já uma vacina, né? De acordo com o Ministério da Saúde, não serão alterados procedimentos nos aeroportos ou bloqueios a países suspeitos devido ao grande número de conexões nos voos. Serão mantidas as mensagens da Agência Nacional de Vigilância Sanitária nos aeroportos com alertas sobre a doença. Enquanto uma vacina não é desenvolvida, a prevenção é o melhor remédio.
Não existe nenhuma tecnologia que possa nos dizer que quem está eventualmente dentro de um avião possa estar com um vírus ou não. A regra continua sendo, se tem sintomas, se tem febre, que não viaje. Agora, viajou, informe as autoridades quando chega. Vários países fora da China relatam crescentes confirmações de casos do novo coronavírus. Na Europa, a Itália foi a mais atingida, com mais de 300 infecções e 12 mortes. Medidas de quarentena foram adotadas em algumas partes do norte da Itália, mas o número de pessoas infectadas vem aumentando a cada dia. Policiais e soldados militares verificaram veículos, permitindo que apenas pessoas autorizadas entrassem em determinadas áreas da região da Lombardia, coração financeiro e industrial italiano. Depois que as autoridades fecharam escolas, universidades, museus e cinemas. O Papa Francisco manifestou solidariedade e ofereceu suas orações pelas pessoas infectadas. Além da Itália, surtos crescentes no Irã, com mais de 130 registros, entre eles o vice-ministro da Saúde. E na Coreia do Sul, que notificou mais de 1.200 infectados, são uma preocupação particular. Países do mundo inteiro estão intensificando os esforços para evitar uma pandemia. A França registrou mais uma morte por coronavírus. Agora o país registra 2 fatalidades. Em Madrid, na Espanha, um segundo caso foi confirmado. Ambos os pacientes retornaram recentemente do norte da Itália. O Ministério da Saúde da Espanha desaconselha a viagem para zonas de risco, incluindo China, norte da Itália e Irã. Um hotel de 4 estrelas nas Ilhas Canárias, também na Espanha, foi trancado e está em quarentena depois que 4 casos de coronavírus foram detectados entre um grupo de italianos. A Grécia confirmou o primeiro caso. Trata-se de uma mulher grega de 38 anos que havia viajado de uma área infectada também no norte da Itália. Na Áustria, uma escola de Viena foi esvaziada depois de um caso suspeito de coronavírus. A União Europeia chegou a pedir uma resposta coordenada. Esta é uma situação preocupante, mas não devemos ceder ao pânico, disse a comissária de saúde. Na África, 2 países têm confirmação do Covid-19, Argélia e Egito. Em meio a preocupações crescentes de que os Jogos Olímpicos de Tóquio possam ser cancelados, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe pediu que eventos esportivos e culturais sejam cancelados por 2 semanas. E os organizadores das Olimpíadas do Japão já consideram, inclusive, reduzir o revezamento da tocha olímpica. Para ajudar no combate ao novo coronavírus, Hong Kong anunciou o maior fundo de ajuda em uma década, em meio a protestos. Nos Estados Unidos, as autoridades de saúde pediram para que a população comece a se preparar para o surto da mutação do coronavírus no país. Daqui a pouco você vai ver um mapa do novo coronavírus pelo mundo. E mais, uma entrevista ao vivo aqui no estúdio para tirar dúvidas sobre o avanço do vírus. A gente volta já. Terror chegou em Vila do Céu. Então ele faz. São uns capangas do João Bigode. O que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro para você, seu enterro de primeira classe. Mas Mazzaropi é o grande xerife. Já tem até estrela no chapéu. Aí, pessoal, dessa vez eu vou acabar com o João Bigode. Cine Verão, hoje, 11h30 da noite. Se liga. Se liga! Vamos falar um pouco mais da história. Se liga no montão de novidades da TV Brasil. Já deu pra perceber aonde a gente vai chegar, né? Novas temporadas pra curtir. Incrível. Incrível. Novas histórias pra se emocionar.
Supimpa, né? E muito mais dos programas que você já adora. É uma sensação indescritível. Dia 16 de março, todo mundo vai se ligar na nova programação da TV Brasil. A plataforma do meu opositor é tão consistente quanto essas bolhas de sabão. A cidade? Bacatu. A disputa pela prefeitura. Chegou um forasteiro na cidade. Ele me disse que vai ser o novo prefeito de Bacatu. Uma série marcada pela riqueza da cultura popular nordestina. Os Ovos da Raposa. Maratona de verão. De segunda a sexta, 1 da madrugada na TV Brasil. A gente volta a falar agora sobre o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo. E quem traz as informações para a gente de novo ao vivo é o Daniel Ito. Daniel? Exatamente, Catiúcia, Paulo, isso porque com a confirmação desse primeiro caso no Brasil de coronavírus de um homem que esteve na Itália, cresce a preocupação dos brasileiros que estão por lá nesse momento. A gente lembra que desde segunda-feira passada, a Itália está na lista dos países que o Ministério da Saúde utiliza para determinar quais são os casos suspeitos aqui no Brasil. E hoje nós da TV Brasil recebemos alguns depoimentos de brasileiros que estão na Itália e que relataram como está a situação por lá. Eles disseram que a situação lá é preocupante, mas não chega a ser desesperadora. Nos últimos dias, alguns eventos esportivos foram cancelados e durante o fim de semana chegou a haver uma correria aos supermercados das pessoas tentando comprar suprimentos e mantimentos caso a situação piore no país europeu. Nós vamos conferir agora o depoimento de uma das brasileiras que entrou em contato com a gente. Vamos ouvir. Eu moro aqui na Itália, na cidade de Bolonha, que fica um pouco mais ao norte de onde eu estou agora. Agora eu estou em Florença. E em Bolonha eles precisaram cancelar as aulas, suspenderam as aulas essa semana, tanto do ensino regular quanto da universidade. Além disso, alguns eventos que são bem importantes para a economia da cidade já foram adiados por causa do coronavírus. E o que eu percebo aqui também em Florença é que tem muito menos gente na rua. Normalmente é uma cidade sempre cheia de turista, sempre com filas para entrar em tudo, e agora está muito tranquilo. Ontem na estação de trem também eu não vi nenhum controle de entrada, né, dos passageiros que estavam chegando do norte. Mas não sei como está hoje também, se já estão controlando. A questão é, a gente continua tendo bastante liberdade para ir para onde a gente quer, fazer o que a gente quer, mas eu sinto que tem bem menos gente na rua, a gente já consegue ver bastante gente com máscara. Me parece que como a população na Itália é mais frágil, bastante envelhecida, as pessoas estão tendo um pouquinho mais de consciência quanto a isso e buscando formas de evitar com que o vírus se espalhe. Até agora são mais de 81 mil casos confirmados do novo coronavírus em todo o mundo. E 2.770 pessoas morreram. Já outras 30 mil pessoas foram consideradas curadas. Veja um panorama de como o vírus tem se espalhado. A China, onde a doença começou, concentra mais de 95% de todos os casos, com 78 mil infectados e 2.700 mortes. A Coreia do Sul já confirmou mais de 1.200 casos e 12 mortes. No Japão, foram 178 casos, mas apenas 2 mortes. Hong Kong teve 89 casos e 2 mortes. Taiwan e Filipinas tiveram 1 morte cada. Singapura, Tailândia, Malásia, Austrália e Bahrein, apesar de um número alto de casos confirmados, não tiveram mortes até agora. No Irã, onde já se fala em epidemia, o número de casos confirmados chegou a 139 e 19 mortes. A doença também começou a se espalhar pela Europa. A Itália está em alerta após mais de 370 casos e 12 mortes. Na França, são 14 casos e 2 mortes. E na Alemanha, 18 casos confirmados, mais 100 vítimas fatais até agora. A África teve apenas 2 casos confirmados, na Argélia e Egito. Aqui na América ainda não houve mortes causadas pelo coronavírus. Nos Estados Unidos foram confirmados 57 casos.
No Canadá, 11. E no Brasil, o governo confirmou ontem o primeiro caso da doença. Para tirar mais dúvidas sobre o avanço do novo coronavírus, a gente recebe aqui no estúdio a médica Valéria Paz, que integra a Sociedade de Infectologia do Distrito Federal. Obrigada pela presença, Valéria. A gente pergunta assim, é o primeiro caso no Brasil, não é um caso de epidemia, é a primeira vez que a gente vê esse vírus aqui, mas as pessoas ficam preocupadas pelo histórico dele, que a gente acabou de mostrar. O que significa de fato essa chegada aqui? O que muda para a gente com esse primeiro caso de coronavírus no Brasil? Bom, a gente já sabia, né, que seria muito difícil, né, evitar essa chegada do coronavírus, porque o fluxo de pessoas hoje é muito intenso, né? Hoje em dia, por meio principalmente do transporte aéreo, é muito rápido você chegar daqui para a Europa, para várias partes do mundo, né? O que a gente tem que manter neste momento, primeiro manter a tranquilidade, né, e implementar as medidas que estão sendo orientadas, né, pelo Ministério da Saúde de contenção desse vírus, para a gente evitar a transmissão. E nesse caso a gente vai ter benefício tanto para o coronavírus quanto para outros vírus respiratórios que já são de circulação nacional. A gente sabe que o influenza, né, é um vírus que todo inverno, né, então essas medidas de prevenção são as mesmas, então a gente tem que lançar a mão delas o máximo possível. A gente já falou um pouco sobre o assunto, mas eu queria aprofundar agora. O vírus tem se espalhado em países onde há inverno, em países frios. Chegou agora ao Brasil, né, o primeiro país aqui da América Latina. Isso pode mudar a situação do vírus? A gente não sabe, né? O ministro da Saúde comentou esse assunto, qual vai ser o comportamento do vírus aqui. No momento nós estamos na estação do verão, né? Mas a temperatura tende a cair, né? Então acho que agora é a nossa chance, né? Para a gente aderir a essas medidas de prevenção. Todos os hospitais, os serviços estão se preparando, né? Porque a gente está recebendo muita informação, muita orientação desde o início, né? Da epidemia. Então é o momento da gente aderir a essas medidas de prevenção mesmo. Hoje foi o primeiro dia em que foram registrados mais casos do novo coronavírus fora da China do que na própria China, né? E aí eu pergunto, existe uma tendência para que fora da China, por exemplo, aqui no Brasil, a gente veja um número maior desses casos? Como eu mencionei, esse fluxo de pessoas do Brasil para a Europa, né? Agora que a gente está tendo bastante caso na Itália, né? Então esse fluxo de pessoas é muito intenso, é mais intenso do Brasil para a Europa do que era do Brasil para a China, né? Mas por outro lado, a gente já está implementando várias medidas, né? Os hospitais já estão providenciando recursos, a gente já está tendo a oportunidade de conversar com os profissionais de saúde sobre higienização das mãos, sobre o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, né? E a comunidade também está tendo essa oportunidade de receber todas as informações por meio da mídia, né? Enfim, também. A gente já falou ali de como lavar as mãos, né? De usar água e sabão, usar álcool. Agora, como a gente deve tossir, qual o procedimento que a gente deve ter. Essa etiqueta respiratória que ele mencionou, né? Da tosse, né? A etiqueta da tosse. Essa etiqueta da tosse é uma terminologia assim que é antiga, né? Mas que a gente é nossa chance também novamente de reforçar isso, né? Então, por exemplo, são medidas para que uma pessoa que esteja já com sintomas respiratórios evite uma transmissão para quem está próximo, quem está à sua volta, né? Então, por exemplo, intensificar a higienização das mãos. Então, essa pessoa pode usar o álcool gel. O álcool é muito fácil de transportar, você pode levar na bolsa, por exemplo, né? Você, ao invés de tossir na sua mão, ou você utilizar um lenço de papel descartável, jogar fora imediatamente, ou, se for inevitável, usar o cotovelo também, né? Você evitar de visitar uma pessoa que seja gripada, não deve visitar crianças, idosos ou visitar doentes no hospital, né? Claro que eu quero reforçar que a gente não deve discriminar essas pessoas, porque justamente elas precisam receber cuidados, né? Mas o que eu quero mencionar é que isso é possível ser feito evitando uma transmissão para quem está próximo, né? Uma prevenção. E quando você fala de pessoas mais idosas, né? Eu lembro que tem uma informação de que o maior número de pessoas com a doença são idosos. Tem alguma informação se existe um público mais suscetível a esse novo coronavírus ou não? O maior número de casos foi em adultos, né? E a maior mortalidade que foi nos idosos ou pessoas que já tinham uma condição de saúde mais fragilizada. Então, os idosos muitas vezes já têm outras comorbidades, já têm hipertensão, diabetes, neoplasia, já têm a saúde mais frágil. Então, isso justifica que a mortalidade seja maior. Na China, é interessante a gente observar que uma proporção pequena de casos ocorreu em crianças. A gente não sabe ainda muito exatamente qual foi
foi o motivo. Existe um período de incubação no vírus, né? É de até 14 dias. Durante esse período, esses 14 dias, é possível transmitir a doença? Isso é uma grande questão que a gente precisa estudar muito bem agora, né? Aparentemente, a transmissão, a gente já sabe que quem está doente, quem está com sintomas, transmite esse vírus. E agora a gente está aprofundando se essa transmissão acontece ainda um pouco antes desses sintomas aparecerem. Então, essa é uma informação que precisa ser estudada, precisa ser aprofundada. Na Itália, eles estavam testando, né, pessoas assintomáticas, talvez eles tragam alguma informação a mais para nós. A gente estava falando de público-alvo e há pouco você citou que quase não tem muito registro do novo coronavírus em crianças. E a gente sempre ouve perguntas de pessoas que querem saber, pergunta lá tal coisa, a gente recebeu assim, olha, tem um grupo de mães que está meio desesperado, querendo tirar filho da creche. Não é motivo para pânico, né? Pelos sintomas clínicos, pela apresentação dos sintomas, não é possível diferenciar o coronavírus de outros vírus respiratórios. Então, neste momento, a pista que nós temos é a procedência dessa pessoa. Se ela viajou para um desses países onde está acontecendo a transmissão ou se teve contato com uma pessoa doente que viajou, né? Então, assim, numa creche aqui em Brasília mesmo, nós não tivemos ainda casos confirmados, então não vejo nenhuma preocupação para as mães, né? E também as creches geralmente recomendam que alguma criança que esteja assintomática que não vá para a creche, né? É por isso. Para terminar rapidamente, viaja para a Itália ou não? Com uma passagem marcada para a Itália, eu vou ou não vou? Depende do que você vai fazer lá, né? Assim, talvez se for uma viagem que não dê para desmarcar algum compromisso muito importante, talvez você possa ir, mas tomar todas as precauções. Mas se for uma viagem de férias que dê para aguardar um pouquinho, talvez você vai aproveitar melhor, porque nem os pontos turísticos estão funcionando, né? É prevenir, né? Ok, doutora Valéria, muito obrigado pela presença da senhora aqui com a gente no Repórter Brasil. Obrigada de verdade. Eu que agradeço. Uma boa noite. O novo coronavírus traz incertezas para o mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, despencou 7% hoje. O pessimismo também influenciou o dólar, que já vem em alta desde o começo do ano. Hoje, novo recorde. A moeda americana fechou o dia em R$ 4,44. Mas é preciso equilíbrio para lidar com esses altos e baixos. Veja agora a análise de Adalberto Piotto sobre o atual momento da economia. A queda da Bolsa Brasileira hoje foi uma reação atrasada ao que o mundo já tinha experimentado na segunda e na terça-feira de carnaval, feriado no Brasil. As ações da Petrobras em queda porque o preço do barril caiu e as da Vale, uma empresa sensível às exportações, eram movimentos esperados. Mas enquanto o Ibovespa caía durante o dia, corrigindo o preço das ações para baixo, as bolsas na Europa e nos Estados Unidos subiam, aproveitando oportunidades de baixa ou percebendo que histeria não faz bem à economia. Até porque o avanço do coronavírus pela Europa não torna a epidemia mais grave do que ela é. Torna-a mais imprevisível, imponderável sobre os reflexos na vida das pessoas e, consequentemente, na economia. Menos viagens, mais possibilidade de fechamento temporário de fábricas, como aconteceu na China, mais receios, menos certezas e um primeiro trimestre comprometido com crescimento menor. E tudo porque a lógica econômica de cadeias globais de suprimento, em que uma máquina ou um veículo tem peças fabricadas em 10, 15 países, já tinha afetado antes da Europa a China, a segunda maior economia do mundo, e expôs ao planeta claramente a nossa interdependência global. Ao mesmo tempo, há melhoras e são fatos. Entre eles, o avanço do número de casos de pessoas curadas, a redução mais rápida no número de mortes na China e a divulgação de estudos avançados sobre vacinas. E no longo prazo, tudo indica, sairemos dessa como saímos da epidemia de SARS em 2002, de letalidade muito mais alta do que o coronavírus. O problema é que o longo prazo é cheio de curtos prazos. Por isso que apostar que tudo será resolvido amanhã é um erro. Mas um erro ainda mais grave é imaginar que o mundo vai acabar. É preciso equilíbrio. No próximo bloco, a CNBB lança a campanha Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E mais, com o verão no auge, a prevenção contra a dengue tem que ser reforçada. A gente volta já.
ritmo de carnaval. Vixe manha, ó neguinha, tudo é tão bom. Olodum, 40 anos. Requebra sim, pode falar, pode rir de mim. Verão Show, hoje, 10h30 da noite. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua. Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Se liga! Se liga! Se liga! The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Aqui suas manhãs têm muito mais Brasil. Mais regionalismo e qualidade de vida. Mais talento e conhecimento. Mais história e sabedoria. Muito mais riqueza. Programas que são a cara do brasileiro pelas lentes das nossas emissoras afiliadas. Mais Brasil, de segunda a sexta, 6 da manhã, na TV Brasil. A gente volta falando de futebol e falando bastante de futebol porque tem muito jogo hoje. Final da Recopa, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e a Liga dos Campeões, a Champions League. Quem atualiza, e explica essa porção aí de jogos pra gente é o nosso comentarista Sérgio Boccagi. Boccagi, boa noite. Boccagi, boa noite para você. Vou começar pela Recopa. O Flamengo decide mais um título daqui a pouco, às 9h30 da noite. Já é o segundo jogo, o último, portanto. Alguém entra com vantagem? Boa noite, Paulo, bem-vindo. Boa noite, Catiúcia. O Flamengo entra com a vantagem porque terá todo o Maracanã, mais de 60 mil torcedores ao seu lado. Pelo placar, não. Jogo de ida 2-2, novo empate hoje no Maracanã, vai para a prorrogação e, se persistir, vai para os pênaltis. Ou seja, o campeão sai com quem vencer, Flamengo ou Independiente Del Valle. Nos últimos 10 anos, o campeão da Libertadores foi o campeão da Recopa, que a escrita seja mantida, Catiúcia. Olha, e falando em Libertadores, o Internacional também joga às 9h30 e, se passar, vai para a fase de grupos, né? É, exatamente. O jogo de hoje aí sim tem diferença. O jogo foi 0-0 lá na Colômbia, na casa do Tolima, e o empate com gols classifica o Tolima. O Internacional precisa da vitória. Empate de 0-0 leva a decisão para os pênaltis. Então o jogo é difícil para o Internacional. O Tolima tem o costume de jogar no contra-ataque e pode se aproveitar disso. Quem passar vai para o grupo do Grêmio e garante 3 milhões de dólares de cota, Paulo. Grana boa. Ainda na América do Sul, o Bahia está em campo nesse momento pela Sul-Americana. Como é que está o jogo aí, Boccagi? Então, Paulo, o Bahia está classificado para a próxima fase. Venceu em casa o jogo de ida nacional do Paraguai por 3-0. E no primeiro tempo hoje fez 3-0 de novo. No momento está vencendo por 3-1, mas o Nacional precisa fazer mais 6 gols para eliminar o Bahia. Então a vaga já é do time baiano. Lembrando que o Vasco também já se classificou para a próxima fase e Atlético Mineiro, Fluminense e Goiás foram eliminados, Catiúcia. Pela Copa do Brasil, hoje tem 5 jogos, é muito jogo, hein, Boccagi? É muito jogo. Já teve um de tarde. O Juventude, lá em Piracicaba, eliminou o 15 de Piracicaba nos pênaltis após empate de 1-1. Hoje tem 5 jogos, 3 acontecendo. Saiu um gol agora do Bahia de Feira, fora de casa, vai vencendo o Paraná por 1-0. O River do Piauí empata com a América de Natal de 0-0 e a Ferroviária de Araraquara 0, a Águia Negra também 0. Hoje temos mais 2 jogos com Fluminense e Motoclube no Maranhão e também Atlético Afogados e Atlético Mineiro. Paulo. Para terminar, Boccagi, tem futebol europeu. 2 partidas movimentaram aí a Champions League, a Liga dos Campeões hoje. Como é que foram as partidas?
Os jogos de ida ainda das oitavas de final. O Real Madrid em casa, surpreendentemente, perdeu de virada para o Manchester City por 2-1. Vitória do mestre Guardiola sobre o aluno, o Zidane. E o Lyon fez 1-0 em cima da Juventus no jogo de número 1001 do Cristiano Ronaldo. 1001 utilidade, mas hoje não serviu para nada e a Juventus perdeu. Essas duas partidas fecharam as oitavas de final, jogos de ida. Jogos de volta apenas em março. Paulo e Catiúcia. Obrigada, resumo. Obrigado, Bocage. Valeu. Na Índia, subiu para 27 o número de mortos nos confrontos entre hindus e muçulmanos. E mais de 200 pessoas ficaram feridas. Vamos ao nosso giro pelo mundo. As manifestações de muçulmanos ocorrem desde dezembro, quando o governo indiano aprovou no Congresso uma lei de cidadania que discrimina a naturalização de imigrantes seguidores do Islã. Mas a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início desta semana, aumentou o clima de tensão, principalmente na capital, Nova Delhi, onde hindus partidários do governo entraram em confronto com os manifestantes muçulmanos. Hoje, o primeiro-ministro Narendra Modi quebrou o silêncio do governo sobre o aumento da violência e pediu calma aos manifestantes para restaurar a paz. O Escritório das Nações Unidas para Causas Humanitárias fez o alerta de que pelo menos 20 mil pessoas estão sendo afetadas por recentes ataques do grupo revolucionário Exército de Libertação Nacional no noroeste da Colômbia. O grupo vem destruindo estradas, intimidando e fazendo reféns civis na região. No início desta semana, a explosão de uma bomba na periferia de Medellín feriu 3 policiais. O governo disse que vai aumentar o efetivo do exército na região e que não vai negociar com terroristas. Uma explosão em uma refinaria de petróleo na Califórnia destruiu uma torre de resfriamento e causou um grande incêndio. Bombeiros conseguiram extinguir o fogo. Segundo a imprensa local, não houve feridos. A polícia da Grécia usou gás lacrimogênio para dispersar uma manifestação de moradores da cidade de Mitilene, na ilha de Lesbos, que são contra a criação de um novo centro de detenção para imigrantes. O governo grego diz que a nova instalação vai facilitar o julgamento para asilo ou deportação dos imigrantes. Cada processo deve demorar cerca de 4 meses. Os moradores da ilha temem que o novo centro se torne mais um campo permanente de imigrantes, como outros que existem na região. Fraternidade e vida. Esse é o tema da campanha anual lançada hoje em Brasília pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A campanha, ligada à Igreja Católica, completa 56 anos e apresenta a Santa Irmã Dulce, canonizada em outubro do ano passado, e o Papa Francisco como exemplos de bons samaritanos. Ela incentiva o cuidado mútuo entre as pessoas, estimula ações nas famílias e nas comunidades, além de fazer um alerta contra a indiferença e a violência, que muitas vezes tem a morte como consequência. Existem inúmeros exemplos. Você lembra que ali na entrevista foi citado o feminicídio. Essas situações de morte estão fazendo parte da paisagem cotidiana. E além da indiferença, existe essa segunda atitude, a morte, o sofrimento, a violência como proposta. Está me incomodando, eu mato. Será que isso resolve o problema? Os brasileiros tiveram mais facilidade de acesso ao crédito no ano passado. E por isso, o ambiente de negócios está mais favorável para a abertura de micro e pequenas empresas. Mas os especialistas alertam, é preciso cautela na hora de pegar um empréstimo. A Cláudia tem uma clínica de estética e quer ampliar o negócio. Para isso, pegou um empréstimo com juros baixos por meio de um programa do governo do Distrito Federal para pequenos empreendedores. Com o dinheiro, ela fez cursos, comprou novos equipamentos e agora pretende abrir uma esmalteria. Sempre alguém fala, tem um empréstimo tal, você vai atrás. Só que chega lá, não é assim, eu cheguei e fiz um empréstimo, não. Você tem que estar dentro dos requisitos, né? Tem que ser empreendedor,
você tem que ter uma clientela. Se você está dentro dos requisitos, está tudo direitinho, rapidinho você pega. Dados do Sistema Financeiro Nacional mostram que micro e pequenas empresas, empreendimentos de pequeno porte e microempreendedores individuais fizeram de janeiro a julho do ano passado mais de 60 milhões de operações de crédito. O Sebrae confirmou a tendência de crescimento de acesso a empréstimos. De acordo com a instituição, houve um aumento de quase 1,5% na quantidade dessas transações em relação ao mesmo período de 2018. O maior crescimento foi no volume de recursos em financiamentos, 17%, mais de 120 bilhões de reais foram emprestados. A medida provisória da liberdade, da desburocratização, da liberdade, que a gente fala, a Lei Áurea do destravamento, ela também vem contribuir muito. Mas talvez o mais importante é o que o presidente do Banco Central vem pregando. Taxas de juros civilizadas, nós nunca vimos isso, 4,25%. Inflação domadíssima, abaixo de 4%. O país precisando retomar o crescimento, crescer. Então, o incentivo ao empreendedorismo ele vem muito pelo crédito. E nós esperamos que o crédito agora faça a vez dele. Mas é preciso cautela. Para este economista, o ideal é que o empréstimo seja usado para aumentar a capacidade de produção, sempre com um bom planejamento para evitar a inadimplência. Um erro muito grande é o cara receber aquele dinheiro e gastar de forma muito acelerada. Então, o ideal é pega o empréstimo dentro de um planejamento da sua operação e, a partir disso, você faz uma gestão dos seus fluxos de caixa para pagar o serviço da dívida de forma adequada. Vamos ver agora as previsões do mercado financeiro no Boletim Focus. Economistas consultados pelo Banco Central reduziram a expectativa de inflação para este ano. Dessa vez, a projeção do IPCA caiu de 3,22% para 3,20%. Para a Selic, a estimativa do mercado é de que a taxa básica de juros feche 2020 em 4,25%, o mesmo patamar atual. Já a projeção de expansão do Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, caiu de 2,23% para 2,20% em 2020. Essa é a segunda redução consecutiva. O verão segue a todo vapor aqui no Brasil. E no auge da estação mais quente e chuvosa do ano, aumenta a preocupação com uma velha conhecida, a dengue. Especialistas garantem, a prevenção ainda é o melhor remédio. Areia nos pratinhos de planta, tela nas janelas, repelente para afastar mosquitos. Precauções que a Cida sempre tomou, o que não impediu que ela pegasse dengue e ficasse 4 dias internada por conta da doença no ano passado. Seu corpo fica terrível. É dor no corpo, dor de cabeça, você tem que beber líquido, mas você não consegue beber porque você passa mal, seu estômago dá náusea. Você não consegue se alimentar, mas você tem que se alimentar, mas não consegue comer. E seu corpo vai ficando debilitado. É aquela coisa, a Cida toma todos os cuidados na casa dela para evitar que o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, não consiga se criar aqui. Mas se o vizinho não toma os mesmos cuidados, toda a comunidade continua correndo risco de ter dengue. Só no ano passado foram quase 970 mil casos de dengue no país. Os estados com mais registros da doença foram São Paulo e Minas Gerais. O caminho para dar um fim à dengue passa por não deixar água parada, seja nos vasos de plantas, em pneus ou até em piscinas. O período do ano com maior transmissão são os meses mais chuvosos, mas é importante manter os cuidados todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por 1 ano até encontrar as melhores condições para se desenvolver. Se juntar todo mundo fazendo um trabalho de formiguinha, a gente combate isso, sabe? A prevenção é tudo, gente. Daqui a pouco, no Ceará, uma comissão é formada para dialogar com os PMs amotinados. E mais, ao vivo você confere a festa da campeã do Carnaval Carioca, a Viradouro. A gente volta já. ótimo
motivo para você ficar acordado até de madrugada. Eu acho que a gente deveria continuar assistindo até o fim. E o que você tem aí? São vários episódios de séries consagradas para quem quer conhecer ou rever histórias incríveis. Estava esperando por isso. De segunda a sexta, 1h, Maratona de Verão. Daqui a pouco, Faróis do Brasil. Se liga! Se liga! Vamos falar um pouco mais da história. Se liga no montão de novidades da TV Brasil. Já deu pra perceber aonde a gente vai chegar, né? Novas temporadas pra curtir. Incrível. Incrível. Novas histórias pra se emocionar. Supimpa, né? E muito mais dos programas que você já adora. É uma sensação indescritível. Dia 16 de março, todo mundo vai se ligar na nova programação da TV Brasil. Representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário do Ceará formaram uma comissão para dialogar com os policiais amotinados e tentam um acordo que encerre a paralisação de militares no Estado. A mediação vai ser feita pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O motim de policiais começou na terça-feira da semana passada. Eles cobram aumento salarial. Até agora, quase 300 foram presos ou afastados. Enquanto isso, a Força Nacional e o Exército reforçam a segurança no Estado. O dado mais recente mostra que houve 170 assassinatos no Ceará durante o motim. A gente volta a falar de carnaval agora. A folia na Bahia não acabou. Hoje teve aquele tradicional arrastão. Uma multidão seguiu o cantor Léo Dias. Vamos ver. No camarote, salto alto, mas para ir atrás do arrastão de Léo Santana, Natália tirou o sapatinho e literalmente colocou o pé no chão. Preta gigante, tem que merece tirar o salto. E Léo Santana fez a festa do único coro do circuito, a pipoca. Debaixo do sol escaldante, teve gente que aproveitou o último segundo, seja no circuito ou até mesmo na praia. Para essa família de cariocas, o Carnaval de Salvador é único. Esse lugar aqui é maravilhoso, então a energia é toda daqui. Aqui a Bahia é tudo de bom. Vocês estão de parabéns. E será que acabou? Tecnicamente acabou, mas a folia continua ainda. O meu carnaval só vai acabar domingo, entendeu? Porque daqui a gente já vai para uma praia, né, curtir, aí amanhã já vai para outra e assim vai indo, né? Tudo bem? TVE, um beijo do gigante, tamo junto. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa, nunca mais tá brincando comigo. Ela rebola, joga as mãos em cima e diz o quê? Só para corrigir a informação aí, o arrastão foi com Léo Santana. E hoje foi mais um dia de festa também em Belo Horizonte. Os garis da cidade caíram na folia. A Praça 7 ficou colorida de laranja nesta manhã de quarta-feira de cinzas. A equipe da SLU deixou de lado os dias de muito trabalho para também curtir a folia. Valeu a pena, a gente trabalhou bastante, então hoje é o nosso dia. Hoje é o nosso dia também de comemorar, de curtir e aproveitar, né? Uma sensação muito maravilhosa, né? Todo mundo alegre, ninguém brigou com ninguém e divertido demais, né? O Bloco da Limpeza desfila pelo segundo ano seguido. A música ficou por conta da banda da Guarda Municipal e dos blocos Besta é Tu e Chama que Vem. Também compõem o cortejo os caminhões da limpeza urbana. A gente
pegou as músicas mais felizes mesmo, pra galera sair pulando na avenida e não parar. O bloco encerrou o desfile em frente à prefeitura, onde foi recebido pela Corte Momisca. Ano que vem, a festa continua. E aproveitando a deixa aí do Carnaval dos Garis, muito lixo foi recolhido para reciclagem. Vamos ver na reportagem de Renato Franco, da nossa parceira Rede Minas. 5 tendas como esta, na Savassi, concentram o material reciclado produzido ao longo do Carnaval. A iniciativa, que é resultado de uma parceria entre a Associação Nacional de Catadores e a Prefeitura da capital, reuniu 8 cooperativas de BH. O edital, aberto pela Ambev, garante a venda de toda a produção para uma indústria e insere também catadores avulsos, mostrando a eles as vantagens de trabalharem juntos. Eles estão bem satisfeitos, procurando se informar. Por quê? Porque eles conseguem vender o material reciclado por um preço melhor e com isso eles conseguem uma emancipação maior, uma autonomia maior também. O projeto foi replicado em Recife, São Paulo, Rio e BH. Luiz coordena o trabalho com os catadores por aqui. Esta pode ser a porta de entrada de moradores de rua às cooperativas, mas a adesão traz responsabilidades. As cooperativas têm regras básicas, né? Tipo não usar droga interna, não pode beber também no espaço de trabalho. Porque a gente faz um trabalho de resgate da cidadania dessas pessoas, né? O trabalho desses catadores rende em média R$ 150 por dia, R$ 80 do projeto, valor fixo, mais o material que é coletado em quilos. Essa é uma parte importante da cadeia, mas não é a única que teve bons resultados ao longo deste carnaval e que teve também a participação dos consumidores, dos vendedores, dos blocos e também da prefeitura, com o trabalho dos garis. O Carnaval de BH, gigante em números, também cresce em sustentabilidade. Mesmo com volume maior de foliões, a produção de lixo caiu em relação ao ano passado. Foram 691 toneladas de lixo recolhidas até este domingo, contra 2.784 ao longo do Carnaval de 2019. Evoluímos, mas ainda há muito a fazer. Palavra do Max, que viu de perto a multidão passar. O pessoal podia conscientizar e jogar o lixo no lixo mesmo, não no chão, porque a cidade ficava mais limpa, né? No Rio de Janeiro, a quarta-feira de cinzas foi de bloco nas ruas. Os foliões querem aproveitar o clima de festa até o último minuto, que só deve chegar no domingo, quando a cidade completa 455 anos. Todo o carnaval se acaba na quarta-feira, como cantaram Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Mas na Cidade Maravilhosa, essa despedida vai ser um pouco mais demorada. Neste bloco, ninguém quer largar a alegria, o brilho e a liberdade dos dias de folia. Tô desde o bloco da Ludmilla sem dormir, virei a noite aí, cara. Carnaval muito bom, isso aí. Sábado e domingo ainda tem bloco Anitta e monobloco, entendeu? O bloco Agitoê abriu a quarta de cinzas no centro do Rio. Uma festa faraônica com muito brilho e vários símbolos do Antigo Egito. Cara, ele é maravilhoso, é um bloco tranquilo, as músicas são ótimas, galera bonita, o bloco é ótimo. Neste carnaval, 6 milhões de pessoas circularam pelas ruas do Rio nos blocos. Só o fervo da Lud, na terça-feira, reuniu 1 milhão de pessoas no centro. É quarta-feira de cinzas e muitos já tiram as fantasias para voltarem à rotina. Mas aqui no Rio, essa despedida deve demorar um pouco mais. Ainda devem acontecer cerca de 50 desfiles. Entre eles, 2 megablocos, o da cantora Anitta e o monobloco, que aí sim encerram o carnaval no dia 1º de março. Eu gosto muito dessa sintonia do bloco de rua. Eu gostei muito do 442 e do fanfarra. Isso é o Rio. O carnaval do Rio é o melhor de todos, com certeza. E depois de uma apuração acirrada, a Unidos do Viradouro é a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. A escola passou por um jejum de 23 anos. Nas arquibancadas da Praça da Apoteose, o forte calor não tirou a animação dos torcedores, que foram ao Sambódromo para acompanhar a apuração. No ano em que o desfile foi considerado bastante equilibrado, a tensão entre os componentes das escolas era ainda maior. 9 quesitos iam revelar a campeã do Carnaval. Eu tenho certeza que a Portela
vem bem. Agora aguardar, ganhar é consequência. Vamos ver aí onde o juiz viu mais erro nas 8 que eu tenho assim em mente. O bonito é isso, a gente vê uma disputa equilibrada, né? A gente disputar nota a nota, quesito a quesito e sair daqui campeão com mérito, com louvor. Esse ano teve uma novidade. O número de jurados em cada quesito passou de 4 para 5. E as notas mais alta e mais baixa que cada escola receber vão ser descartadas. As notas começaram a ser anunciadas e confirmaram o desfile equilibrado. Beija-Flor, Grande Rio e Viradouro ganharam notas máximas em fantasia e samba enredo e largaram empatadas. Só no quarto quesito é que a Grande Rio superou as concorrentes e abriu uma vantagem de 1/10. Em evolução, penúltimo quesito, a Viradouro recuperou a liderança e não perdeu mais. Só que com tantas mudanças na apuração, mesmo depois de ter conquistado o título, os integrantes da Viradouro demoraram a acreditar na vitória. Eu imaginava chegar e com esse título tão emocionante, né? Imaginar ganhar, a gente imagina, né? Mas na hora é muito lindo assim por dentro que a gente sente. E vamos acompanhar agora um pouco do desfile da Viradouro, que levou para Sapucaí um enredo Viradouro de Alma Lavada, sobre o grupo das ganhadeiras de Itapuã, mulheres que lavavam roupa na Lagoa de Abaeté, em Salvador, em busca da compra de sua alforria. O desfile mostrou as atividades que as ganhadeiras exerciam: lavar roupa, carregar e vender água, cozinhar e vender alimentos, costurar, vender bugigangas e teve até uma sereia submersa na avenida. Parabéns para a campeã Viradouro. O Repórter Brasil de hoje termina aqui. Boa noite. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Até amanhã, hein? Tchau. A seguir, Faróis do Brasil. Terror chegou em Vila do Céu. Quem são esses pais? São uns capangas do João Bigode. O que ele está fazendo? Está pedindo dinheiro para você, seu enterro de primeira classe. Mas Mazzaropi é o grande xerife. Já tem até estrela no chapéu. Aí, pessoal, dessa vez eu vou acabar com o João Bigode. Cine Verão, hoje, 11h30 da noite.